Deputado Aliel Machado, eu gostaria de agradecer muito ao senhor por essa entrevista aqui no Platô Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Deputado, estamos começando agora uma nova fase no Legislativo, né? Sobre a liderança aí agora de um novo presidente, né? O Hugo Motta. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor espera dessa nova gestão aí no Legislativo. O senhor está otimista? Como é que está a expectativa para esses 2 próximos anos? Olha, a expectativa é muito importante porque ela ajuda a definir rumos, né? Quando a gente trata de economia, sempre a expectativa é aquela que desperta o ânimo, né, do mercado e de todos. Eu estou numa expectativa muito positiva, tirando as brigas políticas e essa situação triste que o Brasil passa aí, dessas guerras de narrativas que acontecem principalmente nas redes sociais, a falta de compromisso que muitas frentes políticas têm torcendo para que o Brasil não dê certo. Nós temos números muito importantes para serem levados em consideração. O Brasil tem uma diminuição na taxa de desemprego muito importante, um aumento no número de pessoas com carteira assinada. Devemos colher frutos agora da implementação do PAC, com as obras espalhadas por todo o Brasil, trazendo melhoria na qualidade do serviço para as pessoas. Temos também uma melhora na análise de avaliação técnica do Brasil pelas agências internacionais, isso comparado, né, com a dificuldade que passamos ao longo dos últimos anos. Claro que ainda temos muitos desafios, muitas questões que precisam ser resolvidas, principalmente em relação aos custos e gastos do governo. É preciso uma responsabilidade sem prejudicar o atendimento dos programas e ações sociais. É um ano importante para o Brasil, onde nós seremos vitrine para o mundo com a realização da COP aqui no Brasil. O mundo voltará os olhos ao nosso país, principalmente depois da retirada dos Estados Unidos, o pronunciamento do presidente Trump em relação ao Acordo de Paris, em relação aos compromissos de metas que devem ser atingidas. O Brasil, que é um dos países mais importantes dentro da agenda ambiental, acaba tendo um protagonismo maior com essa decisão de Trump. Essas discussões e implementações que os Estados Unidos faz agora em relação à transação com outros países, implementação agora de taxas específicas, taxação de produtos brasileiros e de outros países do mundo. Então, assim, tende a ser um ano bastante movimentado, com pautas bem importantes que devem acontecer, além das questões políticas, né? Aquelas mais que mexem com os ânimos, como o debate de anistia dos atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro, as discussões que envolvem ali a disputa política dos partidos no Congresso Nacional. Então deve ser um ano bem movimentado, começando aí pela necessidade de aprovar o orçamento e o que vai acontecer em relação à decisão do Supremo, né, que envolve as emendas parlamentares. Agora, deputado, o Congresso funcionou muito na base de liberação de emendas nesses 2 primeiros anos, né? O governo conseguiu aprovar a pauta, né, prioritária dele ali, mas sempre quando havia uma votação, havia toda aquela pressão para que o governo liberasse as emendas e aí os deputados definiam o voto a favor ou contra, né? Então, isso aconteceu, a gente viu isso acontecer. O senhor acha que essa questão das emendas, agora que tem esse freio que foi colocado aí pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mais especificamente pelo ministro Flávio Dino, que é o relator desse inquérito lá no Supremo, o senhor acha que será necessário aí equacionar e tem jeito de melhorar essa relação, que seja uma coisa que não seja tão fisiológica? O senhor vê uma solução para essa questão aí a curto prazo? Bom, primeiro que o freio de arrumação era necessário. Era necessário colocar um freio de arrumação, isso é uma opinião pessoal minha. O Congresso sempre funcionou assim, isso não é uma realidade de agora. Você pode pegar governos anteriores, sempre teve processo de composição com os governos para poder aprovar pautas que o governo julga ser necessária. Eu não me enquadro nisso porque eu sempre tive um posicionamento de defender aquilo que eu acredito e isso para mim nunca foi prioridade. Agora, o parlamentar tem uma cobrança muito grande lá na ponta. Lá na ponta, o parlamentar é exigido pelo prefeito, é ele que conhece a rua que está sem pavimentação, a vaga que está faltando na creche, a ambulância que não tem na porta do posto de saúde. E o deputado
ele tem essa ligação, porque ele está lá na base no final de semana, está lá no município pequeno, e no dia seguinte ele está aqui em Brasília, conversando com o ministro, conversando com o governo e tentando colocar essas prioridades. O que precisa ser feito é uma composição que o alinhamento para a aplicação desses recursos, para além das emendas impositivas, seja através de projetos estruturantes, que aquilo tem uma lógica de planejamento e não solto, não de uma maneira desordenada. Sem contar a importância de ter a rastreabilidade, de você saber onde o dinheiro está sendo aplicado e saber quem está fazendo essa indicação. Mas tem muita gente que não quer isso, né, deputado? O senhor percebe ali entre os pares do senhor pessoas que não querem que essa rastreabilidade ocorra. A rastreabilidade do ponto de vista da indicação. É até difícil de entender, né? Porque o deputado consegue um recurso, ele deveria ser o primeiro a querer mostrar isso. Eu sou assim. Eu consigo um recurso, eu tenho orgulho de dizer que a gente está melhorando a vida daquelas pessoas, aplicando o recurso de maneira correta, séria, com lisura, com transparência. Acontece que a articulação política ela mudou dos últimos anos para cá, quando o governo anterior não tinha projetos, tinha dificuldade de articulação e não tinha mesmo um programa para apresentar ao país. E o Congresso assumiu essa responsabilidade. Então os líderes fazem essas negociações e muitas vezes é de um partido que não está na base do governo, é um deputado que não quer se expor porque está recebendo um recurso com apoio do governo federal e ele se diz de oposição. Isso aconteceu muito e continua acontecendo. Agora, é dinheiro público. A gente está falando de dinheiro que precisa a população, a imprensa e todos acompanharem para ter fiscalização. Isso ajuda com que o dinheiro seja usado de maneira mais célere e de maneira correta. O que nos assusta, mas eu quero garantir aqui que não é a regra, é a exceção, são esses escândalos que acabam aparecendo e que acabam preocupando todos nós. Precisa sim ter o controle jurisdicional, jurídico, precisa ter o acompanhamento da imprensa, precisa fazer com que não haja desvios, que infelizmente a gente tem visto aí processos e ações que, claro, ainda não tem nada comprovado, mas os indícios são muito graves, são muito fortes das denúncias que estão acontecendo para que não tenha dinheiro público usado de maneira equivocada. Agora, tem que ter uma compreensão também da importância e o protagonismo que o Congresso assumiu nos últimos anos. E o Congresso sempre assume um protagonismo maior quando há falha do Poder Executivo. Ele não assume esse protagonismo do nada. Ele assume esse protagonismo quando há fragilidades no governo. O governo anterior teve fragilidade, muitas fragilidades. O Congresso Nacional assumiu um protagonismo. Se a gente olhar a pandemia, por exemplo, a distribuição dos recursos para salvar o Brasil do momento grave não teve iniciativa do governo. Teve iniciativa do Congresso Nacional, que ponderou tudo isso. Se nós olharmos agora, é o Congresso Nacional que consegue trazer força para aprovar as pautas ambientais de transição energética, que o Congresso assumiu um protagonismo e conseguiu aprovar matérias que estavam anos, muitas há décadas paradas no Congresso Nacional e não conseguiam avançar. Eu acho que, no momento, há uma sinergia, há um diálogo maior com o governo consegue compreender um pouco isso, foi na base da pancadaria, da porrada mesmo que isso aconteceu, é um fato. Eu não estou dizendo que é o Aliel, que eu concordo, eu estou dizendo o que todo mundo sabe que aconteceu e que precisa ter o diálogo. Agora, quer dizer, havia um governo que cedeu essa prerrogativa para o Congresso, mas depois houve uma mudança de governo, né? Veio o governo Lula. O governo Lula não soube lidar com o Congresso nesses 2 primeiros anos. Foi difícil essa relação e por isso se manteve essa lógica que a gente está comentando aqui, essa lógica da liberação de emendas. O senhor acha que isso representa um vício na relação entre o executivo e o executivo? O executivo e o legislativo, desculpa. Eu acho que isso aconteceu desde sempre. Só que antes o nome não era emenda. Sempre você tinha, no final do ano, principalmente, os deputados, os líderes, fazendo sala com os ministros para liberar recursos. O deputado fazia a liberação do recurso, escolhia o município, abria para cadastrar a proposta, mas não era chamado de emenda. Mas sempre foi assim. Acontece que antes era concentrado nas mãos dos líderes, dos presidentes de partidos, na distribuição dos cargos, e agora o deputado tem uma força muito maior individualizada, porque como ele já tem as emendas impositivas, muitas das vezes ele não é cooptado por uma ação simplória.
ou tem que valer muito a pena para ele, ou ele não vai. É isso que acontece, essa é a realidade. Mas sempre existiu isso. Hoje é muito mais difícil. E o governo demorou a entender que não é a mesma coisa do passado. O deputado ganhou uma força e um empoderamento muito maior, o senador ganhou uma força e um empoderamento muito maior, que hoje você tem meios de comunicação que se sobressaem sobre a necessidade de ter que levar uma obra, um trabalho lá para o município, deputados que têm outros perfis de eleitor, o eleitor que faz um acompanhamento diferenciado do que era antigamente, e isso fez com que essa lógica política mudasse bastante. E o governo precisa se aprimorar, compreender, para poder avançar. Teve muitos avanços. Eu acho que a negociação, principalmente voltada ali com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi muito positiva porque ele assumiu o protagonismo de fazer muitos diálogos e muitas das ações aconteceram a partir disso. Agora, a realidade é que o governo se elegeu com maioria para governar o Brasil, mas essa maioria não se refletiu no Congresso. E, nesse caso, nós temos uma distância muito maior do que foi em outros governos. O Lula ganhou a eleição, mas não formou um governo que representasse aquele projeto político que ele defendeu na campanha. É isso que o senhor está também dizendo? Isso foi uma decisão do eleitor. Você teve eleitor que votou num deputado diferentemente do projeto apresentado pelo Lula. Ele votou num deputado que estava com Bolsonaro e votou no Lula para presidente. Então, assim, é isso que aconteceu. E isso obriga com que o diálogo aconteça de maneira muito mais exigente. O diálogo tem que acontecer de uma maneira muito mais franca. E o governo tem que saber negociar. Veja, negociar não é negociata. O governo tem que saber que não é o dono da verdade. O governo tem que compreender que precisa dialogar com outras forças, que precisa reconhecer aqueles que estiveram juntos e aqueles que defendem o projeto político que ganhou a eleição para poder agregar. Veja que a montagem dos ministérios feita pelo governo foi com uma dificuldade tremenda. Nós estávamos na véspera da posse do presidente Lula e tinha ministérios que não tinham sido definidos por uma grande dificuldade. Ministros que foram alocados de um ministério para o outro, foram trocados do ministério antes mesmo da posse. Essa é uma realidade que aconteceu pela dificuldade. Tem uma diferença muito grande, é que o governo atual tem projetos e ideias. O governo atual sabe aonde quer chegar. Então, quando ele coloca, por exemplo, um plano de aceleração do crescimento, obras estruturantes em todo o país, quando o governo coloca como prioridade a construção de institutos federais, quando o governo coloca uma proposta de readequação da tabela do imposto de renda, o governo tem um plano, o governo consegue sim demonstrar ao Congresso Nacional um projeto de país e tenta agregar mais lideranças que tenham responsabilidade com o país. Claro que tem um grupo mais sectário de oposição assim, que pensam totalmente diferente, que não tem como agregar. Mas muitos têm como agregar, que são aqueles deputados e senadores do chamado Centrão, que podem dialogar com todas as forças. Eles abrem negociação e conversas de composição com todas as forças. Como diz um ditado lá, se tem governo, estou dentro. Então, muitos agem assim, né? Agora, esse mesmo Centrão está gestando aí, está reeditando, né, a instituição do semipresidencialismo, né? E aí o povo brasileiro já definiu em plebiscito que teremos somos um país cujo regime é o presidencialismo, né? E como é que o senhor vê essa proposta? O senhor acha que tem condição de avançar? O senhor acha que essa proposta de fazer essa mudança de regime de governo, ela é inconstitucional, então não deve avançar na Câmara? Como é que o senhor está vendo toda essa discussão que está colocada aí nesse início desse ano legislativo? Pelo Centrão, inclusive. A nossa democracia foi colocada à prova. O debate sobre o semipresidencialismo é o medo do Congresso perder poder que conquistou nos últimos anos, porque tem um enfrentamento muito grande em relação a isso. E que agora não é mais entre o Legislativo e o Executivo apenas. O Judiciário entrou nessa discussão. O Judiciário tem um papel muito importante, teve um papel muito importante agora na defesa das instituições, mas o Judiciário não pode legislar. O Judiciário não deve ter um protagonismo de criar regras que não existem na legislação. Então esse debate está acontecendo agora
justamente por essa disputa de poder que está tendo entre o legislativo e o executivo, e que o judiciário começa a participar dela, com decisões que envolvem critérios que deveriam ser decididos apenas pelo executivo ou pelo legislativo. Dito isso, espaço para debater isso tem. Não estou dizendo que eu concordo, mas ele tem, porque há uma preocupação maior em relação a isso. E porque nós temos um regime no papel presidencialista, mas que na prática já tem muitas ações que parecem mais com um parlamentarismo, com um semipresidencialismo, do que propriamente um regime presidencialista, que é o que está na nossa regra dentro da lei. Como pode um regime presidencialista que o Congresso, como teve nos últimos anos, quase que governa o Brasil, né? Então é uma situação bem difícil e delicada. Eu acho que o mais importante... uma dicotomia que a gente já vive desde a Constituição de 1988, né, deputado? Que teve uma inspiração claramente parlamentarista, mas que se optou depois pelo presidencialismo, né? Isso. E o que nós temos, Luciana? Nós temos aqui uma preocupação grande de defender as instituições. Eu sempre digo, por mais que uma decisão judicial atenda a um desejo que o Eliel tem agora, porque é aquilo que eu torcia para acontecer, se ela não está embasada na legalidade, se ela está infringindo uma regra, amanhã pode ser contra nós. Então a gente não pode aceitar que as instituições sejam diminuídas por decisões individuais ou pelo calor do momento. É uma preocupação que eu tenho. Essa discussão, ela está querendo acontecer agora num momento muito delicado. Nós precisamos agora, acima da defesa de partidos, de ideologias, entender que a gente correu um risco muito grande, que a gente precisa defender a democracia e as instituições. E isso é defender a direita e a esquerda, é defender posições liberais e não liberais, é defender a liberdade, é ser patriota. Quando a gente não defende as instituições e a democracia, a gente está se voltando contra nós mesmos. O que eu vejo é que muitas pessoas incorporaram esse discurso porque dentro do regime democrático queriam burlar regras e não conseguiram. Não dá para ser assim. Bolsonaro foi eleito democraticamente, era um presidente eleito no regime democrático, foi eleito e exerceu seu mandato. Lula está como presidente, gosta ou não gosta, porque ele foi eleito no regime democrático. E amanhã tem eleição de novo. E depois da manhã tem eleição de novo. A gente precisa se unir nessa pauta. Deixar um ensinamento muito grande, porque há muitas pessoas que nunca passaram, não estudaram, não lembram ou não sabem o que significa regime antidemocrático. Regime antidemocrático não é de direita ou de esquerda. Ele é autoritário. E o autoritarismo deixou uma marca muito ruim no nosso país. Então nós precisamos tomar cuidado para que esses debates que acontecem sobre regimes políticos no Brasil não nos atrapalhem. Acho que precisa sim de uma reforma política em muitos pontos. É assustador ver o Bolsonaro vir falar contra a lei do ficha limpa, porque é daquele jeito. Defende quando é para ser contra os outros, quando lhe atinge, diz que a regra tem que mudar. Nós não podemos cair nisso. O Brasil está acima de todos nós. O Brasil e as instituições precisam ser respeitadas. E a gente precisa defender essa lisura. Então, tomar muito cuidado o momento que esse tipo de debate acontece. Porque muitas vezes é para atender um interesse momentâneo, no calor da emoção, ganha um apoio externo ou tem um apoio interno no Congresso Nacional, mas pode não ser aquilo que o Brasil precisa para resolver os seus problemas crônicos. Nossa democracia ainda é muito jovem. Agora, deputado, como é que o senhor se sente vendo o debate sobre a anistia às pessoas condenadas pelo 8 de janeiro crescer no Congresso? Recentemente houve uma defesa, inclusive do ministro da Defesa, José Múcio, de que seria uma coisa plausível de se discutir. Como é que o senhor vê esse debate da anistia, que é a pauta bolsonarista, que é a pauta do PL, tomando essa proporção e sendo naturalizada, inclusive, pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que também evocou ali a figura do quebra-quebra, né, para dizer que não foi uma tentativa de golpe, contrariando ali até o entendimento que se tem hoje no judiciário. O senhor acha que
tem condição disso vingar? Tem condição dessa anistia ser negociada? Bom, primeiro, eu não concordo com muitas coisas que o judiciário fez na condução do processo, do devido processo legal. Eu tenho questionamentos, é uma opinião pessoal, em relação ao quantitativo das penas ali dentro para algumas pessoas. Porém, dito que eu não estou em nenhum dos extremos, você dar uma anistia significa dar uma salvaguarda à baderna e à bagunça de um grupo de pessoas que estava ali por uma motivação política, que tinha sim um organograma que a Polícia Federal está provando, orquestrado por pessoas que estavam com cargos públicos, no exercício de cargos públicos, inclusive generais do Exército, que queriam tomar o poder à força. E que aquilo prejudicaria até aquelas pessoas. E aquelas pessoas eram massa de manobra, mas a ocasião do fato aconteceu na tentativa de inviabilizar a democracia. E isso é um ataque às instituições e é uma coisa muito grave. Porque o ataque ali não era ao presidente de plantão, não é ao deputado de plantão. Aquilo era a todos os brasileiros. O ataque era a todos, inclusive contra pessoas que não sabem nem o que estão dizendo, infelizmente, quando atacam a democracia. Quando a gente está falando da anistia agora, o debate político que está acontecendo, eles não estão preocupados com essas pessoas, não. Não é sobre aquelas pessoas que foram presas, os baderneiros que quebraram e que queriam ali tomar a força e dar uma impressão maior. Vamos fazer uma reflexão aqui. Eu fui o primeiro deputado a chegar no Congresso no dia do quebra-quebra. Eu adentrei quando pessoas ainda estavam lá, assustado, fiz registros. Poucos dias antes de acontecer, eu fiz uma denúncia na Procuradoria-Geral da República alertando que aquilo poderia acontecer. Eu fiz uma denúncia, está lá nas minhas redes sociais. Eu protocolei um documento na Procuradoria-Geral da República porque a gente já sentia o movimento acontecer, as denúncias, as ações, os indicativos de lideranças de governo e tudo mais, incentivando aquilo e aquela situação. Dito isso, o que nós temos hoje é uma preocupação que traz para o debate político, que quer tirar uma decisão da justiça, que traz uma condenação, inclusive ao ex-presidente da República, para inviabilizar a aplicação da lei do ficha limpa. Eles não estão preocupados com aquelas pessoas. Você vai ver, se ganhar força a mudança da lei do ficha limpa, o projeto da anistia perde força. Porque o que eles querem ali é um objeto político. Tem alguns interesses por alguns generais e algumas pessoas de patentes e de importância maior, mas não é com aquelas pessoas, não. Elas estão sendo utilizadas agora por um debate que envolve aí a tentativa de burlar a regra e a lei do ficha limpa. Novamente utilizando a massa de manobra. Massa de manobra. Aquilo dali é uma vergonha. Triste para o Brasil passar por uma situação como essa. E eu repito aqui, eu não concordo com toda a condução. Eu acho que há exageros, abusos. Eu acho que precisa debater com muita responsabilidade. Eu acho que extremos não vale de lugar nenhum. Agora, não é um achar que teve uma tentativa de golpe. Teve. Eles invadiram, quebraram. Eles não tiveram suporte. Agora, imagine se aquilo é corroborado por um general que tem comando de tropa e que desse guarida para tudo aquilo dali. Imagine se 1 ou 2 governadores dessem suporte para aquilo no dia que aquilo aconteceu. É porque teve responsabilidade, teve pressão à época, porque quando aconteceu em Brasília, começou um movimento em São Paulo, começou um movimento em Goiás, começou um movimento em Curitiba. Aquilo dali tinha aquele intuito. Já havia o histórico da greve de caminhoneiros, já havia o histórico de que eu vou fazer um elogio aqui. À Polícia Federal. Eu vou fazer um elogio aqui ao governador Tarcísio. Eu vou fazer aqui um elogio ao governador Caiado. Porque se eles, que são de direita, que tinham uma ligação com o Bolsonaro, tivessem comprado essa ideia, nós íamos ter uma carnificina no Brasil. Nós teríamos muitas mortes, nós teríamos uma situação gravíssima e que colocava em risco, sim,
a nossa democracia. É porque eles foram firmes lá nos quartéis e nas ações, porque a situação era muito grave. O momento e o clima naquela situação era... Nós tínhamos uma iniciativa orquestrada nas redes sociais, patrocinada por pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro e pelo próprio, questionando o resultado da eleição, questionando as urnas, dizendo que era fraude, que era mentira, que o poder tinha que ser tomado e que a democracia tinha se esgotado. Quando acontece aquele movimento, você faz uma má educação das pessoas. Você tinha pessoas acreditando naquilo, acreditando que aquilo era verdade e que era fraude, e uma série de situações, mobilizando para que se tivesse um caos, para que se tivesse uma guerra civil. E o Brasil pagaria um preço muito alto por isso. Um preço muito alto na economia, um preço muito alto em todos os setores, fazendo com que a miséria aumentasse muito e uma situação muito grave. Felizmente venceram as instituições. E isso não começou no dia 8 e terminou no dia 8. Isso começou muito antes. Isso começou nas estratégias que aconteceram dentro do Congresso Nacional, quando queriam que o voto voltasse a ser no papel, contado dentro das salas eleitorais, com os fiscais dos partidos. Veja só o que seria uma eleição com um papelzinho sendo carregado em urna, com os militantes dos partidos contando os votos. É um absurdo. É um absurdo uma situação como essa. E que muitas pessoas corretas, trabalhadores, pessoas que estão indignadas com a velha política, com a roubalheira, com coisas erradas, comprando essa ideia, tentando assim, olha, eu vou pro caos mesmo, eu quero... Não tem mais jeito. Não, tem jeito, a gente tem que encontrar. O regime democrático tem muitas falhas, mas ainda é o melhor que nós temos para poder ter liberdade. Deputado, o senhor foi relator aí desse projeto que virou lei, né, sancionado aí pelo presidente Lula, que regulamenta esse mercado de carbono, né? Muitas vezes isso soa de uma forma que as pessoas não entendem muito bem o que é. Mas o senhor lidou aí diretamente com a nossa situação de uma emergência climática e com a necessidade de adotar medidas energéticas mais limpas, que não sejam tão poluentes, né? A gente está vivendo realmente uma crise climática no planeta, né? Eu gostaria de saber do senhor como é que foi esse processo, como que o senhor teve que lidar com o agronegócio, com as comunidades indígenas, com o governo, com os setores do governo que são ambientalistas, com os setores do governo que são desenvolvimentistas e que muitas vezes entram ali em conflito. A gente está percebendo agora muito nessa questão aí da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Queria que o senhor contasse como foi essa negociação e quero também que o senhor dê sua opinião sobre essa exploração de petróleo na margem equatorial, que é uma prioridade da Petrobras. Bom, o mercado de carbono, primeiro para as pessoas entenderem o que ele é, né? Hoje tem uma chaminé numa indústria que joga poluição para o ar. E em 2024 nós tivemos o ano mais quente da história da humanidade já feito por aferição técnica. Isso causa problemas gravíssimos. Isso causa a extinção de espécies, isso causa as chuvas, as secas, as inundações, as mortes das pessoas, o encarecimento do preço do alimento. Isso não é mais uma pauta apenas dos ambientalistas, virou uma pauta econômica e é uma situação que a gente precisa cuidar porque se torna irreversível em muitos pontos e a gente está cuidando do lugar onde a gente mora. Às vezes a pessoa não tem a percepção da gravidade de tudo isso. Imagine a casa dela. Se ela está dentro da casa dela e a casa está cheia de fumaça dentro e a casa está quente e a casa está cheia de lixo ali dentro, como que ela vai viver? Imagine isso. Eu peço para as pessoas imaginarem. Imagine você dentro da tua casa cheia de lixo, cheia pelo chão, pelo sofá, pela cama, e uma fumaça dentro. Você fala, tá louco? Eu não fico aqui dentro. É o que está acontecendo com o nosso planeta. E ele está trazendo situações gravíssimas, cada dia mais. O mercado de carbono foi instituído a partir da cooperação do clima dos países que compõem essa organização da ONU, que entendeu que uma iniciativa de mercado poderia trazer soluções mais efetivas do ponto de vista ambiental, trazendo
outros segmentos para discutir. Hoje é uma realidade na Europa, é uma realidade na China, é uma realidade em alguns estados dos Estados Unidos, e ela tem como premissa fazer com que o investimento na ciência e na tecnologia seja colocado como prioridade para fazer a substituição dos modelos energéticos para o sistema produtivo. Isso no mercado regulado. Vamos lá traduzir para o português e para o povão. Uma chaminé pode ser substituída por um outro equipamento. O modelo de energia daquela indústria pode ser substituído para que ela polua menos. O mercado de carbono, ele tem como objetivo beneficiar e ajudar, incentivar essas empresas que tenham esse compromisso. Então ele coloca uma regra e diz: se você emitir mais do que eu estou permitindo por lei, você vai ter que pagar um preço a mais por isso, porque você está causando um dano à sociedade, ao meio ambiente. Se você emitir menos do que aquilo que eu lhe permito, você pode vender isso no mercado e isso vai ser dinheiro para você. Isso é um mercado regulado de maneira bem simplória. E aí tem todas as regras, tem o quantitativo de toneladas, tem uma regulamentação, tem todos os setores que são regulados, etc. O mercado voluntário, o objetivo não é fazer a diminuição da emissão. O mercado voluntário é o objetivo de você aumentar a captação de carbono da atmosfera. Então, não só o carbono, mas os gases de efeito estufa que estão na atmosfera, eles são absorvidos pelos meios naturais. Então, uma floresta de pé, uma árvore, é um carbono puro. Ela faz a captação do carbono da atmosfera. O intuito do mercado de carbono é pegar setores que os consumidores estão cobrando desses setores quais são as suas responsabilidades ambientais e fazer com que eles financiem a floresta de pé. Então a floresta de pé, que hoje é uma obrigação pelo Código Florestal, que hoje é um conceito defendido pela comunidade indígena por uma questão de princípios, de amor ao meio ambiente, também valerá dinheiro. Isso pode fazer com que nós tenhamos recursos aplicados para diminuir as desigualdades sociais e fazer com que aquilo que era apenas um mantra, que aquilo que era apenas um discurso ambiental, vire uma remuneração monetária. E o Brasil é um país que tem muito a ganhar com isso. Porque ao contrário dos países europeus, como por exemplo, principalmente no norte europeu, que já destruíram suas florestas, que tem matriz energética muito suja, eles precisam que o Brasil dê sua contribuição, fazendo com que o meio ambiente ajude a fazer essa captação. Nós temos uma das maiores florestas do planeta. Nós temos a maior floresta tropical do planeta. Nós temos um capital aí, nós né? temos ali a maior quantidade de espécies do planeta ali dentro e que tem impacto muito grande. Então tudo bem, bonitinho isso. Mas pare de vir dizer que vai fazer uma doação, que eles são generosos com a gente. Vocês vão pagar por isso. Porque o Brasil precisa resolver também os seus problemas. E o mercado de carbono é uma oportunidade para isso. Então nós fizemos um diálogo mostrando essa importância para todos os setores. Ela é importante para o agronegócio, ela é importante para a comunidade indígena, ela é importante para o governo que tem metas e ações para desenvolver, ela é importante para a nossa indústria que estava sofrendo uma pressão sobre a precificação, porque as indústrias dos países que já têm o mercado de carbono funcionando cobravam que o Brasil tinha que ter o seu, porque senão as nossas indústrias seriam prejudicadas, não queriam transacionar economicamente. Então nós conseguimos o apoio da CNI, conseguimos o apoio do agro, conseguimos o apoio dialogando, mostrando que nós não estamos... Foi muito difícil convencer o governo? O governo tinha interesse no mercado de carbono. Em que pese o governo não tenha mandado um projeto para o Congresso Nacional, ele tentou um atalho ali no Senado Federal, o que a Constituição veda, porque a Constituição diz que os projetos têm que começar pela Câmara, quando eles são vindos do governo. Mas o diálogo melhorou. No começo o governo dava um enfoque muito maior para o mercado regulado, não dava tanta atenção para o mercado voluntário, e nós criamos um mecanismo mostrando a importância que o mercado voluntário, o tamanho que o Brasil tem, o potencial que o Brasil tem. Eu conversei muito com o ministro Haddad em várias oportunidades, presencialmente e também por telefone, por mensagens, e houve uma compreensão maior. Discutimos muito o texto, eu recuei em alguns pontos, o governo recuou em outros pontos, todos recuaram em alguns pontos, avançamos em muitos pontos, e acredito que nós temos hoje uma legislação que traz segurança jurídica, que traz garantia de credibilidade e que vai ajudar muito aí o nosso país nesse modelo de transição energética que a gente está aplicando. Como é que o senhor hoje vê aí a questão dessa exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e como fica, na avaliação do senhor,
a presença da Marina Silva no governo. Ela é contra essa exploração, contra essa prospecção da Petrobras. A gente também tem o IBAMA, que ainda não deu a licença, né, mas que está sendo cobrado, inclusive pelo presidente Lula, a decidir sobre essa licença para que a Petrobras possa ou não explorar. Como é que o senhor está vendo essa confusão dentro do governo? É hora do governo ter esse conflito em relação à Amazônia? Bom, eu acho que nem tanto ao céu, nem ao inferno. Aqui é preciso ter um diálogo. Nós só podemos decidir não explorar se os estudos técnicos mostrarem que não vale a pena pelo quantitativo de petróleo, que o impacto ambiental é irrecuperável, que não tem como fazer compensação. O que o IBAMA está fazendo hoje está errado, porque ele não deixa ter o estudo sobre isso. O que está pedindo agora não é autorização de exploração. O que está pedindo agora é uma análise mais aprofundada para a gente ter todas as informações e tomar uma decisão política correta. Nem o Brasil, nem o mundo nega a importância e a crise energética com o crescimento industrial e tantas outras coisas que a gente tem como responsabilidade. O que a gente precisa fazer agora é colocar recurso e priorizar a transição energética. A transição energética para modelos energéticos menos poluentes, com políticas renováveis em todos os aspectos, depende de financiamento. Paralelo ao gravíssimo problema ambiental, eu sou do Partido Verde, tenho 100% das minhas pautas votadas com o setor ambiental no Congresso Nacional. Nós temos os problemas sociais graves que a gente precisa resolver também, que também precisa de financiamento. Eu entendo que o IBAMA não pode ser sectário e que nós já temos as regras estabelecidas, que não é o IBAMA que decide, é a legislação. Seguindo as regras da legislação, a Petrobras ela é muito importante para o nosso país. Eu entendo que, assim como aconteceu lá no pré-sal, a gente precisa ter regras claras de que, caso haja possibilidade dessa exploração, que você tenha garantias que esses recursos venham para ajudar na transição energética, para a gente ter um modelo de financiamento para que essa transição que vai acontecer ao longo dos próximos anos tenha os recursos suficientes para que ela aconteça. Para as áreas sociais, também de fundamental importância, porque as pessoas mais atingidas quando acontece um desastre ambiental, quando você tem uma desigualdade aprofundada, são as pessoas mais simples, né? Quando você não tem todos os recursos necessários para atender. Então eu entendo que é uma briga que não pode ir pelo viés ideológico, ela tem que ser técnica, com responsabilidade, não que tenha que ter autorização. Eu não estou dizendo aqui que tem que ter autorização para exploração, mas eu estou dizendo que você querer ser dono da decisão sozinho numa complexidade muito maior. Que o governo não é só o IBAMA, a Petrobras também é governo. O governo não é só a Petrobras e o IBAMA, o governo também é Ministério da Educação, também é Ministério da Saúde. E tudo isso tem uma complexidade. A comunidade local precisa ser ouvida, você precisa ouvir quem mora lá, você precisa ouvir quem vai ser impactado, você precisa ter um planejamento para ver qual é a compensação e todas as ações que podem acontecer. O que a gente vê é uma dificuldade muito grande do diálogo da área ambiental do governo com muitos setores, com o próprio governo. Então a gente vê o conflito, por exemplo, do ministro de Minas e Energia com o Ministério do Meio Ambiente e outros ali. Quem tem dado uma atenção especial para diminuir esse impacto é o ministro Haddad. Inclusive vocês podem observar que nas pautas de transição energética e as pautas ambientais no Congresso, ele apareceu muito mais do que a Marina. Eu acho que pela facilidade em criar o diálogo ali dentro. A ministra Marina é uma pessoa que tem o maior respeito da comunidade internacional, é uma das grandes lideranças do nosso país, tem um conhecimento, uma dedicação, uma vida dedicada ao meio ambiente, mas aqui não é uma pauta de um parlamentar ou de uma posição pessoal. A pauta de governo ela é sempre mais ampla. Talvez aí esteja algumas dificuldades, principalmente agora que nós seremos vitrine com a COP acontecendo aqui no Brasil. Não só esse ano. Mas a COP acaba e daí? O Brasil continua sendo vitrine, porque vai ter consequências das decisões que vierem a acontecer na COP que devem ser implementadas, né? Deputado, gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui e dizer que o espaço está sempre aberto e é um prazer recebê-lo aqui. É uma honra para mim, Luciano. Obrigado pelo convite, parabéns ao Platô pela
pelo crescimento que está tendo, pela abordagem, por matérias importantes e dados que vocês têm coletados aí que também nos ajudam a tomar decisões importantes lá no Congresso. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Um abraço.